aula de hoje é sobre Deus fala a Joel. E peço a Deus que me dê sabedoria para que possa transmitir essa aula com vocês, conversarmos sobre ela. Deus fala a Joel. Ele fala sobre o julgamento e a salvação. O texto principal é Joel, capítulo 1, embora vamos também falar parte do 2 e do 3 em alguns momentos. O profeta Joel, cujo nome significa O Senhor é Deus, escreveu 3 capítulos e é conhecido como um dos profetas menores, justamente pela quantidade de capítulos escritos, poucos. O único dado encontrado sobre ele é que era filho de Petuel. Está em Joel 1, versículo 1. O ponto de partida da fala de Deus, por meio de Joel, é uma terrível praga de gafanhotos, fatal para a agricultura da época. Está no capítulo 1, de 2 a 13. Brevemente, nós vamos ler o capítulo de Joel, capítulo 1, vamos ver o que ele vai nos dizer aqui. Segue-se a essa praga outra não menos terrível, a seca. Então, além dos gafanhotos virem e destruírem tudo que estava à frente na plantação, ainda veio a seca. Ambas funcionam como um prelúdio de um futuro ainda pior, na visão de Joel. O dia do Senhor. Então, para ele, todo esse problema dessa praga da seca é um prelúdio de dias piores. E, na verdade, o dia do Senhor é o tema teológico central no livro de Joel. Joel declara que o dia do Senhor é um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus. Então, o povo de Deus, nesse dia, será julgado. O profundo interesse de Joel por Jerusalém, e particularmente pelo templo e pelos que ali trabalhavam, sugere que ele viveu em Jerusalém, em um período que ali havia atividade no templo. Por exemplo, o capítulo 1, versículo 9, diz: Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Significa que ali havia, o templo estava funcionando, estava em andamento, havia atividade no templo. Temos também o capítulo 2, de 14 a 17, o versículo 32, e assim por diante. O profeta Joel, há divergências sobre a época em que este livro foi escrito. Alguns comentaristas acreditam que o livro tenha sido escrito durante o reinado de Joás, 835 a.C. Outros, pouco antes da queda de Jerusalém, em 586 a.C. E outros preferem uma data pós-exílio, tanto anterior, de 520 a 500 a.C., ou posterior, 400 anos antes de Cristo. O objetivo desse estudo é fazer uma análise da fala de Deus ao profeta Joel, mostrando sua relevância para a igreja cristã nos dias atuais. Então, nós vamos ver o que Joel fala, né? A fala de Joel, e vamos trazer tudo para os nossos dias de hoje. E vamos ver que continua sendo atual. Então,
Esse objetivo é levar o povo ao arrependimento e que escapem do juízo e desfrutem das bênçãos trazidas com a chegada do dia do Senhor, que é o tema central. Então, tem a devastação, o desespero do povo, a busca por Deus, orar do fundo do coração, algo que vem do interior de cada um para chegar no juízo final e desfrutar das bênçãos do Senhor. A revista, ela nos dá alguns títulos, ela está dividida em 3 partes. Então, nós vamos falar agora sobre a voz de Deus anuncia julgamento. Então, Joel inicia a sua fala recebida por Deus com a invasão de gafanhotos em uma época de crise da nação de Judá, onde a agricultura foi levada à destruição. Então, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o, o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu-o, o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu-o, o gafanhoto destruidor. Então, foi uma destruição total. Para Joel, essa tragédia natural revelava algo maior, o julgamento que Deus fará no dia do Senhor. Joel 2, de 1 a 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, de nuvens, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, a descrição que ele faz é uma descrição terrível, não é? A voz de Deus anuncia o julgamento das nações. O apóstolo Paulo, falando aos gregos, né, assim como Joel falou, deu através da voz de Deus, então ele também fala que o apóstolo Paulo, falando aos gregos, advertiu sobre um dia em que o próprio Deus estabeleceu para julgar o mundo com justiça. Atos 17, versículo 31. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, o que Joel havia dito em sua época, também o apóstolo Paulo, né, ele deixou claro em Atos 17, 31. A revista ainda fala de Alonso desculpa, mas não sei pronunciar direito, e Sicre Dias. Eles salientam o fato de que os textos apocalípticos do Novo Testamento utilizam com frequência frases de Joel ao descreverem o momento final. Por exemplo, não vamos ler todos, eu vou pegar um de cada aqui. Mateus 24, 21. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Bem parecido com o que vimos que Joel falou. Vamos ver Apocalipse 6, de 12 a 13. Em seguida, viu o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra,
como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. E aqui há outras passagens na qual podemos verificar, não é? A igreja não pode perder a consciência do dia do Senhor, o dia do julgamento. Será um dia de juízo, um dia de choro, de tristeza, e não um dia de alegria. Estejamos conscientes da advertência apostólica que está em 2 Coríntios 5:10 e que diz: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Sabemos que aquele que crê em Jesus Cristo é salvo da condenação eterna e não entrará em juízo. Está em João 3:18. Entretanto, é preciso reafirmar que a voz de Deus anuncia um julgamento do povo de Deus no dia do Senhor. Relembremos a advertência apostólica que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É para nós pensarmos. Agora nós vamos falar sobre a voz de Deus provoca quebrantamento e conversão. O que fazer após a invasão de gafanhotos e a seca que levou a agricultura à destruição? O que nós vamos fazer diante daquela invasão? Quais são os momentos de decisão naquele momento? A recente devastação provocada pelos gafanhotos e pela seca fez Joel apelar aos velhos, que está no versículo 2. Ele apela aos ébrios, versículo 5, aos lavradores, no versículo 11, e sacerdote, no versículo 13, que ponderassem sobre o que havia acontecido e se arrependessem. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos ler Joel de 2 a 20. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nada sobrou. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Então, até aqui, perante toda aquela destruição, Joel, ele chama todos os velhos, ou seja, os mais idosos, as pessoas que... os idosos que geralmente são os que têm mais
conhecimento, não é? Chama o povo, chama a todos os sacerdotes e lamenta por tudo que tinha acontecido até então. Cortada está a casa do Senhor, oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então, as ofertas que eram dadas no templo já não tinham mais. Uma dificuldade, porque tudo havia sido destruído. Então, eles estavam em luto por essa devastação. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos do homem. Com essa devastação, nós imaginamos o que deva ter acontecido. A fome chegou, o desespero por ter comida, por ter trabalho também, né? As ofertas ficaram pequenas no templo. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então, era uma tragédia. E isso, e Joel pediu que eles se vestissem de panos de saco. Esses panos de saco, eles eram tecidos rude, normalmente feito de pelo de cabra, e era usado nos períodos de luto. Promulgai um santo jejum, provocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, ele convoca todo mundo para ir ao templo, para orar. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus? A alegria e o regozijo. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Irmãos, se a gente ler aqui tudo que nós estamos lendo e vendo, parece que está vendo uma descrição do que está acontecendo conosco, desde quando começou a pandemia. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Eu vou chamar a atenção aqui a palavra fogo. A metáfora do fogo descreve os efeitos da seca, embora ela se aplique, né, à devastação promovida pelos gafanhotos. O fogo, ele frequentemente é associado ao juízo de Deus. Tá? Mas, depois de toda essa descrição que houve em Judá, como suportar essa desolação? Não só para aquela época, e para nós também, não é? Como que devemos suportar?
Joel pede ao povo e até mesmo aos sacerdotes arrependimento, que jejuem e se reúnam no templo, clamando por perdão e a misericórdia de Deus. Não acabamos de ler, não, desculpa. Mas jejuar, eu sei que os irmãos já sabem, mas eu vou lembrá-los de que jejuar é uma disciplina espiritual, onde nós nos abstemos do pão da terra para ter o pão do céu. Não é? Então, foi isso que Joel pediu, para que o povo se reunisse no templo, se arrependessem, pedissem perdão e a misericórdia de Deus. Vamos ver Joel 2,12. Eu acho que eu já li. Mas vós, aos narizeus, destes a beber vinho, aos profetas, ordenaste, dizendo, não profetizeis. Quando ele fala em vinho, em beber vinho, a pessoa aqui, o que ele quis dizer, pelo que eu entendi, as pessoas, quando elas estão cientes de algo que lhes é dito, se ela não está no vinho em excesso, ela tem a mente clara para receber tudo com mais entendimento. Então, o vinho aqui, na verdade, vem como se fosse um entendimento. O entendimento é mais claro para quem está ébrio, para quem está, ele tem que estar livre de qualquer outro pensamento. Bom, irmãos, vamos continuar e quando a palavra vir eu falarei para vocês, tá bom? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Joel diz, você estando, orando, se arrependendo, você estará invocando o nome do Senhor, então será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O profeta avisa que o dia do Senhor está chegando. O Senhor responde dizendo ao povo que se volte para ele de todo o coração. Joel 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O nosso coração, ele é enganoso. E para que nós possamos nos entregar de coração, nós temos que nos entregar realmente, plenamente a Deus. E não ficarmos divididos entre duas coisas, o mundo e a Deus. Como converter a Deus? De todo o coração. O Senhor convida que escapemos do juízo por meio de um retorno a Ele de todo o coração, ou seja, uma reorientação total da vida, uma transformação interna, uma entrega total na direção de Deus, com jejuns, choro e prantos, que são sinais de arrependimento. Não devemos ser obcecados pelo templo, achando que só estar na igreja estaremos salvos. Achando isso suficiente para estar sob a proteção de Deus. E nem fiquemos divididos entre o mundo e Deus. Precisamos ter um pouco mais de tempo com Deus.
A voz de Deus deseja uma conversão profunda. Não é suficiente pertencer a uma igreja, embora isso seja importante. Não é suficiente praticar religião e fazer a pública profissão de fé. A voz de Deus exige mais do que isso. É necessário haver conversão profunda e integral, plena aceitação do Senhor. Pedro, depois de 3 anos de discipulado junto ao Senhor Jesus, talvez ainda não tivesse compreendido plenamente as implicações da conversão genuína. Por isso, ouviu do Senhor esta advertência: quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Está em Lucas 22:32. Então, a conversão genuína tem a ver com o arrependimento sincero. O texto de Joel fala de rasgar o coração, o que indica que não pode ser algo só de fachada. É algo muito mais profundo, é uma volta verdadeira para o Deus verdadeiro. Quando há conversão sincera, Deus derrama o seu espírito. Na fala de Deus a Joel, ele prometeu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, marcando o início do fim. Enquanto não acontece o fim, o desejo da voz de Deus é a conversão sincera do seu povo. Vamos ver Atos 2:28. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Vamos ver agora 1 Timóteo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, enquanto o fim não chega, o desejo da voz de Deus é a conversão sincera de cada um de nós. Joel assegura ao povo que, através do arrependimento, receberá bênçãos do Senhor, pois Deus é paciente e misericordioso, e que, arrependendo-se do pecado e voltando-se para o Senhor, poderia ser liberto. Havendo arrependimento dos maus caminhos com sinceridade, certamente haverão bênçãos espirituais e materiais para a nação num tempo de restauração e prosperidade. A última parte é a voz de Deus fortalece nossa esperança. O livro do profeta Joel é atual até hoje. Dionísio Pape diz que, desde o tempo de Joel, cada geração considera a possibilidade de estar próximo ao fim do mundo. É muito comum, já ouvi muitas vezes, nossa, já é o fim do mundo, porque há guerras, há isso, aquilo e tal, pestes.
a um monte de coisas que nos levam a pensar que são tantas tragédias que já está próximo o fim do mundo. Já estamos no 3º milênio da era cristã. Nações têm seus territórios aniquilados, devastados por invasões, pestes, vírus, secas, mas o fim ainda não chegou. Mas a possibilidade de um aniquilamento da raça humana se torna evidente. Mesmo depois do fim da Guerra Fria, ainda vemos países correndo atrás de bombas nucleares. Como nos tempos do profeta Joel, o caos está presente. Fala-se muito em aquecimento global, que o planeta e toda a natureza sentem o impacto da poluição produzida pelo homem. Assim como nos dias de Joel, a fala de Deus fortalece a nossa esperança, pois o seu livro termina com uma promessa de restauração. Capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. E a partir da conversão do arrependimento, Deus promete restaurar a sorte das nações. Joel mostra que Deus restaurará a criação, restaurará a justiça e o seu povo habitando eternamente com ele. Joel anuncia que se houver arrependimento dos maus caminhos, como eu já havia dito anteriormente, com sinceridade, certamente haverão novas bênçãos espirituais e materiais para a nação no tempo de restauração e prosperidade. Quer dizer que se houver arrependimento de uma nação, né, elas terão muitas bênçãos espirituais. E tudo que nela tem, né, a parte material também, ela virá naturalmente. O povo será restaurado e haverá prosperidade naquela nação. Portanto, em Cristo, as promessas do Senhor se cumprem para a salvação do povo. Pape diz ainda que o homem moderno precisa buscar a Deus, o Deus de Joel, o Deus da Bíblia. Por mais inteligente que seja o homem, não conseguiu ainda sua própria razão de ser, mas conseguiu aumentar seu poder de tal forma que sua autodestruição é uma possibilidade real. Com toda a destruição que o homem pode causar pela falta de amor ao próximo, o egoísmo, o poder, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá a chance do arrependimento, fortalece a esperança, restaura e leva à salvação. Todas as catástrofes apresentadas nos oráculos de Joel são sobrevindas a uma nação pecaminosa. O povo estava afastado de Deus na sua grande calamidade existente e o juízo divino era iminente, imediato e fatal. Hoje vivemos situação semelhante ao tempo de Joel. Como a chegada dos gafanhotos, o vírus da Covid-19 contaminou o mundo, trazendo desolação, choro, desemprego, fome. É o momento de clamar ao Senhor. Entreguemo-nos a Deus de todo o coração. Clamemos por perdão, pois Deus, na sua bondade e misericórdia, dá a chance do arrependimento. Fortaleça a esperança, restaura e nos leva à salvação. A voz de Deus a nós ainda hoje é um convite de autoexame a respeito dos nossos projetos de vida.
A obediência à voz do Senhor é o que dá sentido à existência humana e à história. Por isso, irmãos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse versículo está em Hebreus 3, 7. Senhor, até aqui nós agradecemos por essa aula de hoje e que as suas palavras, Senhor, venha nos tocar, venha fazer com que nós façamos uma autoanálise, nos arrependamos e que peçamos perdão para que a nossa vida de todo o coração seja entregue a Ti. Obrigada, Senhor, por todas essas palavras que tem direcionado a nós. Irmãos, hoje de manhã, quando o pastor Paulo falou sobre as nossas atividades, incluindo os momentos de oração em determinados dias, eu vi Joel nas palavras e na vida da nossa igreja. O que Joel fez, clamando ao povo para se reunirem no templo para o arrependimento, a nossa igreja está fazendo, está cumprindo tudo isso. Nós não estamos fazendo igual a Joel, nos reunindo no templo, porque não podemos. Mas Deus é tão bom, Ele providencia caminhos pelos quais nós podemos fazer isso. A nossa reunião é dessa forma agora. E estamos no caminho certo. O que Joel falou está claro em nossa igreja. Agradeço muito a todos vocês, irmãos, que oram, que clamam, não só por nós, pela nossa igreja, mas por todos da nossa nação, por todos do mundo, porque nós precisamos de tudo isso. É muito importante que nós nos dediquemos de coração realmente a Deus, porque só Ele mesmo é quem pode nos dar a direção certa, o conforto do dia a dia, até o fim dos nossos dias, quando nós realmente nos encontraremos com Ele. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês, que continuem assim, no caminho de Deus, que foi dado através da palavra de Joel. E a nossa igreja está neste caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, irmãos.